louvor, sabedoria. É por causa dele que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Eu quero honrar ao Deus da minha vida por esta tão grande oportunidade de celebrar com esta santa igreja o 40º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, honrando ao Senhor pela vida do pastor Zilmar Miguel e de sua linda esposa, pastora Marinês, por esse convite tão honroso que recebi ao vir em novembro, na celebração com os jovens aqui em Camboriú, e que encheu o meu coração de alegria. Cumprimentando e agradecendo ao pastor Zilmar Miguel, eu também cumprimento a toda a diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora, bem como da Assembleia de Deus em Camboriú. Eu estou acompanhada pelo meu esposo, pastor Eliomar Dionel, o homem e o amor da minha vida, que tem me abençoado e cuidado de mim. Eu quero saudar a Assembleia de Deus Vida na Palavra, DEVIP em Queimados, que certamente está ligada com os Gideões Missionários esta noite. Pegue sua Bíblia de papel agora e abra no livro dos Salmos, número 119. E enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar esta noite. Salmos de número 119. A partir do versículo de número 100, nos diz assim o texto sagrado: sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei das tuas leis, pois tu mesmo me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Dos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço todo caminho errado. 105 que toda a igreja conhece. Vamos ler todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para... Vamos mais uma vez? Lâmpada para os meus pés. Senhor, acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. Por causa da tua palavra, te pedimos que um exército seja levantado aqui. Glorifica o teu nome, Senhor. Fale e não te cales. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar dando um glória a Deus? Querida igreja, eu quero fazer algumas considerações rápidas, já dentro do texto sagrado, obviamente. Mas antes, dizer que não contei para não me assustar, não me intimidar. Quantas mensagens os irmãos já ouviram, do primeiro dia até aqui. Na nossa igreja DEVIP, quando tem essa enxurrada de palavra, né?
em um evento, em um dia inteiro de imersão bíblica, a gente diz assim, pastor Jonatas: arrume os pães no cesto, que está chegando mais pães para caber. E eu imagino que Camboriú está cheio da palavra de Deus. Então eu trouxe uma carta e vou lê-la numa cadência possível aos irmãos, para que os irmãos entendam e ouçam, sem muitas preocupações, ciente de que Deus hoje apenas está lacrando um pergaminho com um selo. E eu só vim trazer o selo. Li com a igreja o Salmo de número 119. Se puder me dar um pouquinho mais de grave aqui, eu vou agradecer. Porque o Salmo 119 é o salmo de exaltação a Deus por causa da sua palavra. Possivelmente Davi tenha composto este salmo. Eu não sei quantos irmãos aqui já leram o Salmo 119 completo. Todos já leram? É um amor, é um derramar tão profundo. E certa vez, examinando esse texto, por mais de 15 aulas com os meus alunos, eu disse a eles que na paixão que o salmista esboça pela palavra, uma coisa me constrange: eles só tinham a Torá. O homem que está exaltando a palavra ainda não tinha lido o profeta Isaías dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O homem que está exaltando a palavra ainda não havia lido. E há de ser que nos últimos dias, profeta Joel, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O homem que está apaixonado pela palavra ainda não havia lido. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O homem que exalta a palavra ainda não havia lido, e dando brado disse: está consumado. O homem que exalta a palavra no Salmo 119 ainda não havia acessado o texto que diz: e vi novos céus e nova terra, e Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Ele tem uma porção. E ele diz: eu folgo, eu me recreio. Isso aqui, eu amo, é o meu prazer. Ele tem 5 livros e diz: por causa da palavra, sou mais sábio do que os meus professores. Ele não leu uma carta paulina,
Mas ele diz: eu não ando no escuro como aqueles que tropeçam, eu tenho luz para o dia e para a noite. Ele não leu as aflições que os salvos passariam, mas ele já canta: foi bom eu ter sido afligido, porque assim aprendi os teus mandamentos. A valorização da Bíblia. Eu vou precisar só de um pouco de água, tá? Eu pedi aqui uma outra coisa que já me ajudou, mas agora só um pouquinho de água. A valorização da Bíblia. A valorização da Bíblia. É algo tão profundo para o salmista, mesmo ele ainda não tendo este compêndio na mão. Quem está comigo, diga aleluia. Então nós vamos perceber que este amor que o salmista revela no Salmo 119, ele durante muitos anos foi cultivado como parte da cultura do povo escolhido. Israel, durante muito tempo, foi conhecido e reconhecido como o povo do livro. Por que o povo do livro? Por causa do apego à lei, do amor à lei, do desejo de observar a lei, de cumprir a lei. E isso não é religiosidade. Isso não é um afã do homem em querer trazer para si padrões éticos ou de moralidade. Não. Deus deu a lei a Moisés. Moisés deu a lei ao povo. E quando Moisés vai passar o bastão, quando o Senhor vai chamar Moisés à eternidade, o próprio Deus fala com Josué. Quem está comigo, diga amém. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite. Isso te fará prosperar, e tu serás bem-sucedido. Josué mantém a lei, mantém o livro. Quando chegamos na era dos reis, Davi exalta o livro. Quando chegamos no filho de Davi, Salomão, Salomão continua sendo um instrumento para o acréscimo do livro, para a construção do livro. Agora Israel não teria só a Torá, mas ao longo de uma construção, Israel teria a Taná, que é o nosso Antigo Testamento. Você vai ver em momentos específicos Israel reunido e o livro da lei aberto. Você vai ver no templo de Salomão a valorização da lei e do livro. Só que após a morte de Davi. Quem está comigo, diga aleluia. Eu estou lendo a carta. Após a morte de Salomão, após a divisão do reino, outros reis foram assumindo esta posição, e alguns deles não tiveram o mesmo apego, o mesmo amor que Davi. Pegue sua Bíblia agora e abra no segundo livro dos reis de Israel. Muito obrigada. Trouxe a Bíblia? Abra.
Manuseie o livro. Manuseie o livro. Capítulo 22. Aleluia. Os sacerdotes, por consequente, também são responsáveis pelo apego, pelo amor, pela manutenção. Mas após a morte de Davi, após a divisão do reino entre reino do norte e reino do sul, após uma série de reis ímpios que governaram, entre eles o terrível Manassés, a idolatria invade Israel. A idolatria invade Judá. A idolatria invade Jerusalém. E no capítulo 22, onde você está, um novo rei começa a reinar. Qual o nome dele? Gente, mas esse povo é bom de Bíblia demais. Qual o nome dele? Josias começou a reinar com 8 anos de idade. É claro que ele tem tutor. É claro que ele tem conselheiro. É claro que ele tem alguém que o conduz. Josias começa a reinar com 8 anos de idade. E por 18 anos, quantos anos? Quantos? Ele faz muita coisa importante em Jerusalém. Remove estátuas de idolatria. Chama o povo para adoração. Quebra falsos ídolos. Só que existe uma coisa importante que Josias não acessou ainda, porque ministérios são gradativos. Não espere tudo de alguém ao mesmo tempo. Ah, me ajude a pregar. Diga para alguém assim: paciência, eu estou crescendo. Tens condição de dizer isso para alguém? Paciência, eu estou crescendo. Não estamos prontos. Mas com 26 anos de idade, quantos anos? Quantos anos? Ele se levanta para fazer uma reforma no templo. Sabe há quanto tempo o templo não era reformado? O templo não era reformado desde o reinado de Joás, em 813 a.C. O último rei considerado como homem de Deus, Ezequias, já havia morrido há 65 anos. Então a casa de Deus estava abandonada a governos ímpios há 65 anos. 65 anos que não tem um homem como Davi dizendo: ó Senhor, como eu amo a tua lei. 65 anos que não tem alguém como Davi dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. 65 anos que não tem alguém dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. 65 anos. E então Josias se levanta, chama o secretário pessoal dele, Safã, e diz: Safã, vá ao templo. Você precisa ter um encontro com o sacerdote Hilquias. Fala para Hilquias pegar o dinheiro que o povo tem trazido como oferta ao templo, entregar na mão dos trabalhadores para que seja feita uma reforma no templo. Pastores amam reformas. O povo estava ofertando. O movimento de desejo da restauração do templo que veio de Josias estava tomando o povo. E de acordo com a narrativa do segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 14. Quando o sacerdote Hilquias, qual é o nome do sacerdote? Qual é o nome do sacerdote? Pastorzão, você que está com a gente, o senhor que está com a gente na sala da sua casa agora assistindo os Gideões Missionários da Última Hora. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida. Quantos pastores no Brasil e no mundo não podem vir, mas estão ligados, ouvindo, recebendo e entendendo que Deus está emitindo cartas desse altar. De acordo com a narrativa do segundo livro das Crônicas 34, enquanto começaram a mexer no dinheiro, distribuindo a oferta,
para que os trabalhadores restaurassem o templo, encontraram o livro da lei que o Senhor havia dado a Moisés. Há quantos anos não havia uma reforma no templo? Diga bem alto, 65 anos. Há quantos anos não havia uma reforma no templo? 65 anos sem reforma. Quando Deus levanta Josias, Josias começa a trabalhar, e de repente Josias olha para o templo, ele sente o desejo de restaurar o templo, manda o secretário dele procurar o sacerdote, diz para o sacerdote: pegue o dinheiro que o povo tem trazido e entregue na mão dos trabalhadores para reformar o templo. E quando o sacerdote da casa pega o dinheiro, tira da mesa dele, tira da mão dele e coloca na mão dos trabalhadores para consertar o templo, para melhorar o templo, a Bíblia diz que enquanto o dinheiro é repartido, eu não sei aonde, já deu limpeza em casa. De repente, quando alguém puxa alguma coisa, eu imagino: achei o livro da Torá, a lei do Senhor que estava perdida dentro da casa do Senhor. Eu tenho uma palavra para entregar no último culto do 40º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, e eu vou entregar. Estamos perdendo a Bíblia dentro do templo, mas o Espírito da profecia de Cristo me diz esta noite: vocês vão achá-la outra vez. Safã havia ido ao templo para cuidar de uma demanda administrativa. Eu vou dizer de novo: Safã havia ido ao templo para cuidar de uma demanda administrativa. Mas ao chegar, ele encontra o sacerdote Ilquias, aquele que deve cuidar das demandas espirituais. Pastores cuidam das demandas espirituais, administradores cuidam das demandas administrativas. Quando o administrador chegou no templo para conversar com o pastor olhou para ele e disse: rapaz, eu não sou capaz de presumir quantas vezes o administrador encontrou o sacerdote antes do sacerdote encontrar o livro. Quando o sacerdote encontra o administrador sem ter encontrado o livro, o sacerdote é mais um administrador, como o administrador é. Mas quando o sacerdote encontra o livro, o sacerdote deixa de ser só mais um administrador e passa a conversar com o administrador como alguém que tem o livro. O trabalho do administrador foi imprescindível para que o livro fosse encontrado. Pois foi quando o dinheiro estava sendo conferido, retirado do templo para ser distribuído entre os que fariam a obra, que o livro foi achado. Eu vou entregar esta palavra e eu quero que você receba. Quando o dinheiro fica espalhado sobre a mesa do sacerdote, o livro de Deus fica encoberto. Mas quando o dinheiro vai para a mão dos que foram chamados para realizar a reforma, o sacerdote redescobre o livro. Que Deus coloque o dinheiro da igreja na mão de quem vai fazer a obra, para que o sacerdote redescubra o livro. Só que existe uma questão importante, e eu preciso falar. Muitos de nós acreditamos que só quando há muito dinheiro que o livro se perde. Não. Moedas também podem tapar o livro. Nós vamos falar isso como pastores de uma pequena igreja que já foi muito menor do que é hoje. Na angústia de querer construir e não poder, de querer fazer e não ter, o sacerdote é tentado a se ocupar com o livro caixa e esquecer o livro de Deus.
Eu nem sei o tamanho da tua luta, pastor. Eu nem sei o tamanho da tua luta. Você que paga aluguel no templo todo dia 10. Eu não sei o tamanho da luta. Você que tem uma folha de pagamento todo dia 5. Eu não sei o tamanho da luta. Você que olha para a necessidade dos missionários que você enviou. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Seja corajoso. Entregue o livro caixa ao administrador. E pegue de novo o livro da lei. Tenha coragem. Tenha coragem de voltar a pregar sem a preocupação com aqueles que vão dizimar ou não. Tenha coragem de voltar a pregar sem a pressão se vai entrar ou não. Tenha coragem de voltar a pregar sem o medo se vai sobrar ou não. Quando as moedas vão para a mão dos trabalhadores e o livro vem para a mão do sacerdote, o avivamento começa. Quem está comigo, diga aleluia. Me dê um pouquinho mais de som aqui, meu irmão. Se você pode segurar na mão de uma pessoa, faça isso. Se não pode, deixa para lá. Mas se você puder, diga à pessoa que está do seu lado: o livro caixa pode desesperar você, mas o livro de Deus vai te mostrar milagres. Eu vim declarar uma palavra de provisão para ministérios que estão em choro. Eu vim declarar uma palavra de provisão para quem está dizendo: Deus, tu me iludiu. Como eu vou fazer agora? Muitos de nós acreditamos que pouco dinheiro favorece. Outros acreditam que muito dinheiro favorece. Mas o que eu vim lhe dizer esta noite é que o livro caixa é um detalhe quando o livro dos milagres está na mão da igreja. Safã, tu não sabes o que aconteceu. Muito obrigado, irmão do som, ficou ótimo. Safã, tu não sabes o que aconteceu. Começamos a dividir aqui a oferta missionária, o valor da assistência social, o pagamento dos trabalhadores, o dinheiro do pintor. E do nada, Safã, quando começamos a dividir sem a preocupação, achamos o livro da lei. Safã diz: eu tenho que contar isso para o rei. Safã vai até o rei Josias. Rei, acharam o livro no templo. No 3 você vai gritar bem alto isso comigo. Podemos? Acharam o livro no templo? Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gente, olha para mim. Mas como perde o livro no culto? Como perde a Bíblia na igreja? Como o pregador perde a Bíblia? Como o pastor perde a Bíblia? Como o crente perde a Bíblia? Como a igreja perde a Bíblia? Posso responder? Perdemos o livro no templo quando sufocamos o culto com 1000 apresentações e roubamos o tempo da exposição bíblica. Perdemos o livro no templo quando preferimos um pregador famoso do que um pregador bíblico. Perdemos o livro no templo quando falamos mais do tema dinheiro do que doutrinas fundamentais.
Perdemos o livro no templo quando abrimos mãos das escolas bíblicas, escolas de obreiros, simpósios, e migramos para encontros almáticos, cheios de chororô infundados, com gente miando no chão feito bebê e gato. Perdemos a Bíblia no templo quando investimos na estética e não no aperfeiçoamento. Perdemos a Bíblia no templo quando gastamos para mostrar uma conferência cheia de pirotecnia, mas não mantemos um jovem obreiro em um seminário teológico. Aí perdemos a Bíblia no templo. No 40º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, eu quero pedir perdão aos mestres da igreja brasileira que não valorizamos, aos mestres que não ofertamos, aos mestres que não amamos, em detrimento a pregadores famosos e midiáticos que têm grandes cifras ou grandes números de seguidores. Eu não estou falando isso aqui porque esteja com dor de cotovelos. Eu estou dizendo isso aqui com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu faço questão de pontuar isso para que você entenda que eu não vim aqui dizer que fama é pecado. Eu vim dizer aqui que se um mestre bíblico perde por causa de número de seguidores, é a igreja que está perdendo. Famosos fazem copia e cola e vendem milhões de livros. Mestres bíblicos se debruçam noites e madrugadas e nós achamos caro investir R$79. Pregadores famosos e reconhecidos recebem ofertas grandes e generosas como eu recebo. Enquanto alguns mestres nós perguntamos: você precisa de alguma coisa para chegar lá? Desanimamos mestres que voltaram para os balcões, foram trabalhar em açougues de novo. Desanimamos mestres que desistiram dos seminários para alimentar seus filhos e famílias. Nós matamos os mestres quando só valorizamos os movimentos passageiros e instantâneos em detrimento à palavra pregada no poder do Espírito Santo. Que no 40º Congresso de Gideões Missionários da Última Hora, a igreja se levante para achar o livro perdido no templo. Perdemos o livro em casa. Perdemos o livro em casa quando fomentamos o uso de jogos e alta tecnologia, mas não incentivamos a leitura bíblica na nossa casa. Perdemos o livro em casa quando abrimos mãos do culto doméstico e envolvemos os filhos em múltiplas atividades. Todos querem ser jogador de futebol, atleta, judocas, dominando vários idiomas, crianças cansadas e sobrecarregadas que não cultuam mais. Perdemos o livro na vida quando deixamos fechado durante horas e dias. Perdemos o livro na vida quando maratonamos séries sem nunca ter lido a Bíblia completamente por uma única vez. Perdemos o livro na vida quando consumimos fofoca e não lemos um capítulo dele por dia. Perdemos o livro na vida quando somos aconselhados por influenciadores digitais, mas não conhecemos os conselhos de Deus contidos nele. Perdemos o livro na vida quando abrimos mão do único símbolo material que o crente tem da sua fé, para reduzi-lo a um mero aplicativo. Se você trocou isto aqui por um celular, você perdeu a Bíblia na vida. Josias, eles estavam fazendo culto sem o livro, acredita? Josias
Eles estavam ensinando no templo sem o livro. Mas quando começaram a organizar o templo, para entregar o dinheiro para começar a reforma, encontraram o livro. Vou ler para o senhor o que está escrito no livro, Josias, posso? Eu estou no segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Possivelmente, a parte lida tenha sido Deuteronômio. Possivelmente. O livro onde a idolatria é condenada e as pragas são prometidas. Ele já havia começado a banir a idolatria, Josias, mas agora era o livro que estava falando e não mais a sua experiência pessoal, sua vivência ou sua tradição familiar. Nós não podemos passar a vida promovendo coisas empiricamente a partir da nossa experiência sem consultarmos o livro. Não é porque está dando certo que vamos à frente. Quando o rei Josias ouve o que estava escrito no livro, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. E ele disse: procurem alguém, consultem ao Senhor. Uma comitiva com o pessoal da administração e o sacerdote foram até o bairro Novo de Jerusalém, na parte baixa da cidade. Vai descer secretário, vai descer administrador, vai descer sacerdote, para procurar a irmã Hulda. Eu vou repetir. Quando o livro for recuperado, vai descer secretário, vai descer administrador, vai descer pastor, que esqueceu que quando foi ungido andava com a boca no pó nos círculos de oração, mas agora faz piada de profeta e de língua estranha. Vai descer pregador, que quando usava o paletó de uma listra só, tomava cafezinho na casa da irmã Hulda, mas agora pensa que é teólogo por causa de 4 meses de curso online, e anda criticando os mistérios de Deus. Mas quando o livro foi encontrado, vais descer. Vais descer. Vais descer para a cidade baixa de Jerusalém para procurar a irmã Hulda. E aqui eu estou falando para os profetas: aguenta firme, suporta mais um pouco essa brincadeira, esse falatório, essa baboseira, esse escárnio, esse roda-roda que eles andam fingindo por aí, que faz parte da nossa cultura, para tentar depois nos sujar, nos manchar. Aqui roda sim, mas roda no poder, roda na unção. Deixa os reformados zombarem, porque quando o livro foi encontrado, quando começarem a ler o que não leram, eu não estou falando da perícope, eu não estou falando da bolinha marcada, eu estou falando da revelação. Quando a iluminação chegar, deixa os reformados debochados debocharem, porque nem todo reformado é debochado, né? Então deixa os reformados debochados debocharem, junto com os falsos pentecostais debochados que debocham também. Irmã Hulda, vai chegar a sua vez. A irmã Hulda é a esposa de um obreiro. Nem tenta entender, isso é língua de assembleiano. Quando os gideões sobem os rios, aí eles ficam loucos. Tem uma parte aqui que eu ministrei da vez passada: temos que ensinar essa geração a cantar em línguas. Eles pensaram que era literal, que ia ser um ensaio para falar em mistério. Não entendem. Então, igualzinho Nicodemos, como é que eu faço? Volto para a barriga? Não, meu.
Irmã Uda é esposa de um obreiro que cuida das roupas sagradas do templo. E quando Josias viu a coisa feia, pediu para consultarem a voz profética. E a voz profética escolhida para ser consultada foi de um casal que guardava as vestes do templo e fazia a reforma das vestes. É claro que isso não quer dizer nada. Eu nem vou fazer essa aplicação, senão posso ser chamada de legalista, de tola. Mas por acaso perderam um livro, acharam um livro e foram procurar logo o casal que guarda as vestes sagradas. Deixa eu lhe dizer que ela é contemporânea de Jeremias, mas desta vez não é Jeremias quem Deus vai usar. Ela é contemporânea de Sofonias, mas desta vez não é Sofonias a quem Deus vai usar. Uda, guarda roupa, lava roupa, passa roupa, ajeita roupa, costura roupa. Estão dizendo que é exagero, que não precisa, mas quem disse que o sacerdote se veste com veste sacerdotal não foi Moisés, não foi Josué, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que disse: coloca roupa, coloca um calção de linho embaixo, para de fazer vergonha. Só quer pregar para mulher, só quer pregar para moda feminina. Esqueces que tu és sacerdote. Perto de rasgar essa roupa no meio, vá se vestir com as vestes sacerdotais. Estás tão bonito aqui nos Gideões e pregas de baby look nas outras igrejas. Vais à casa da irmã Uda consertar tuas vestes. Desceram à casa da profetisa. E ela disse a eles: diga ao homem que os enviou a mim. Vai haver punição. Quem é o homem? Josias. Quem é o homem? Josias. Vai haver punição. Mas diga algo a mais a ele. Quem está comigo, diga aleluia. Como ele se humilhou, como ele rasgou as vestes, como ele chorou. Enquanto ele viver, esse mal não se cumprirá e ele será sepultado em paz. Pegue a sua Bíblia agora, levante o mais alto que você puder e grite: o livro foi recuperado. E a festa de Deus começou. O livro estava de volta ao lugar. Josias fez um pacto com Deus. A Páscoa foi celebrada de acordo com a palavra do Senhor, transmitida a Moisés. Tudo fluiu. Tudo fluiu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versículo 2. Ouça isso aqui. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Vale dizer glória a Deus no 3, 1, 2, 3. Foi maravilhoso. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Josias reinou 31 anos. Quantas coisas maravilhosas aconteceram, e foi nesse contexto que começou um grande ministério profético, o ministério de Jeremias. Josias morre,
E Jeremias chega a compor uma lamentação sobre isso, porque Josias foi um rei tão inclinado para restauração, para adoração. Quando ele morre, Jeoacás começa a reinar. Mas 3 meses depois, seu irmão Jeoaquim assumiu o trono por exigência de Faraó Neco. Para você não esquecer mais esta mensagem, diga bem alto no 3, Jeoaquim. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora você vai dizer assim: Josias morreu, Jeremias seguiu, Jeoaquim governou. Josias morreu, mas o profeta Jeremias estava vivo. O ministério dele começou nos dias de Josias, 5 anos antes do livro ser encontrado. Durante 18 anos, Jeremias profetizou tendo um crente no trono. Gente, quando tem um crente governando, profetas fluem. Eu não posso nem contar para vocês até que horas o pastor Gilmar me deu, eu não posso contar. Vocês não têm noção, vocês vão até desmaiar, então eu vou ficar quietinha. Porque quando tem um profeta na administração, desculpe, quando tem um rei crente, quando tem alguém administrando, um líder, não é rei de coroa não, gente, tá? Um líder crente, os profetas fluem. Jeremias fluiu durante 18 anos. Só que o ministério de Jeremias duraria quantos anos? 41. Seria necessário por 23 anos continuar profetizando, mesmo sem apoio algum. Faz cerca de 4 anos e meio que Josias morreu, quando nós chegamos agora em Jeremias 36. Abra sua Bíblia aí. Tem mais alguém feliz aqui ou só eu? Estou sentindo o gozo da salvação, igreja. Quatro anos que Josias morreu. Jeoaquim está no trono. E o que voltou? A idolatria. Capítulo 36 do livro do profeta Jeremias. Aos meus amigos, colegas, irmãos pregadores, eu quero dizer que ele faz parte de um conjunto de 3 capítulos com um tema comum: o sofrimento e a perseguição de um profeta do Senhor. Até aqui, capítulo 36. Jeremias era um profeta para o povo. Eu ainda estou falando da mesma história, ok? Mas agora, com ordem de Deus, ele terá que começar a escrever a profecia, a palavra de Deus, o seu livro, o livro do profeta Jeremias. E do momento em que ele começa a escrever, ele deixa de ser um profeta para um povo, ele passa a ser profeta para todas as gerações. Profeta Jeremias é profeta na sua vida quando você lê Jeremias? Então é isso. O trânsito está aqui em Jeremias 36. O Senhor chama Jeremias e diz assim: Jeremias, escreva. 1, 2, 3, escreva. Vamos lá? 1, 2, 3. Você tem algum pregador que você ama aqui sentado perto de você? Alguma pregadora? Olha para ela ou para ele, dá essa ordem de Deus aí para ele, fala: fulano, escreva. Pastor Jailson, escreva. Pastor Jonatas, escreva. Escreva. Pastor Moisés, nem pensar, né? Escreva. Pastor Michele, faz o pastor Moisés escrever. Albert, Erlon, escrevam. Clarinha, escreva, Clarinha. Quero prefaciar seu livro, Clarinha, escreva. 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 Olha o que Deus diz para Jeremias. Eu estou no versículo 3.
Quem sabe, quando o povo souber o que está por vir, quando eles lerem o livro, eles não se arrependam. Então Jeremias chamou Baruque. Jeremias ditava, Baruque escrevia. Jeremias ditava, Baruque escrevia. Jeremias estava preso, mas segundo a história, não era literalmente preso. Não, ele estava impedido por algo que nós não conhecemos. Alguém aqui já se sentiu preso? Eu já. E é nessa hora que o Espírito diz assim: escreva, escreva, escreva. Aí você diz: eu estou preso. Ele diz: chama Baruque, envolve pessoas no teu projeto. O que eu tenho com você vai movimentar a tua casa. O que eu tenho com você vai movimentar a tua igreja. O que eu tenho com você vai oportunizar pessoas. O que eu tenho com você vai dar trabalho a pessoas no teu ministério. Escreva. Quando Jeremias termina de passar para Baruque a mensagem e escrever, Jeremias olha para Baruque e diz: Baruque, faz um favor para mim. Leva esse livro para o templo e lê. Pergunta para mim assim: qual templo? Tá bom? 1, 2, 3. Aquele que alguns anos atrás havia perdido o livro e recuperado o livro, mas pelo jeito havia perdido contato com o livro novamente. Agora não é a Torá, agora é o livro de Jeremias, que mais tarde fará parte da Taná do nosso Antigo Testamento. O templo estava cheio de pessoas que vieram de outras cidades, porque proclamaram um jejum. Então Jeremias disse: é a hora. Leia o livro lá, porque se é jejum, é tempo de quebrantamento. Baruque pegou o livro e foi caminhando para o templo. Cidade lotada, templo lotado, jejum. Baruque levanta a voz em um lugar estratégico e começa a ler as palavras de Jeremias. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a ler o livro. Quando Miqueias ouve o livro sendo lido, e a gravidade do que Baruque está lendo em nome de Deus, ele entra numa sala de reunião, aonde alguns líderes estão para contar o que está acontecendo. Pausa aqui. Essas salas já existiam nesses dias. Salas benditas, pastor Gilmar. Cheguei ali, me chamaram para fazer uma chamadinha de vídeo. Eu entrei numa sala que já estava a cantora Larissa, preciosa, o Paulo, já estava a mãe da Aninha, tinha café, tinha bolo. Crente é uma maravilha, pastor. Só que daqui a pouco o que nós fizemos? Todos nós saímos. Vamos para o culto. Salinha é para passar, não é para ficar não. Aí cheguei, pastor Gilvan aqui ministrando. Eu percebi que eu podia, perturbar passando. Então vou ali. Vou até o banheiro. Me levaram. Aí a bênção estava dobrada. Eu comi até banana, pastor Zilmar, para me dar potássio. Daqui a pouco eu disse para sua filha querida e para o seu genro: eu vou para o culto, porque está na hora da oferta, eu preciso ofertar. Pastor, fecha essa sala, onde essa gente que não gosta de culto nem de Bíblia, passa o tempo todo comendo e bebendo, pensando que está na própria casa. Avisa essa gente que na hora do culto é hora de cultuar. Sala é para quem está chegando, é para quem está saindo, é para quem está pausando, é para quem está tomando um chá, comendo um biscoito. Não é para banda desviada ficar lá sentada até a hora do seu artista cantar e depois voltar para comer outra vez, desprezando o sagrado e o altar. Tem fome? Coma em casa.
hora do meu artista, vou lá tocar, acabou meu artista, eu saio. Até quando nós vamos dar manutenção para esse abuso? Altar é santo, igreja é santa. Lá no show da prefeitura você pode fazer isso. É show, é camarim, passa um, vem outro, é assim mesmo que funciona. Aqui não! Pega na mão desse crente de Deus que está do teu lado e grita para ele: sai da salinha e vai ouvir o livro. Para de brincar com o sagrado, desprezar o que é santo. Ofertante, dizimista, colocando pão, colocando café, colocando comida, porque a igreja é generosa e abençoadora, mas não é para virar a sala de estar 1 hora, 2 horas. Tenha temor, 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 temor. Os católicos dizem que a missa é santa, e eu me peguei pensando esses dias, depois de ver um abuso desse. Passei mal. Um abuso desse. Passei, comendo tava, comendo ficaram. Fui para o culto, ouvi a serva de Deus pregar, que pregou antes de mim. Daqui a pouco veio a turma, estourou o som, 30 minutos. Levantou, foi tudo embora. No final eu queria um tecladista, não tinha, eu tive que cantar. Organizadores de congresso, conferência, somos nós que temos que acabar com isso. Chama crente para cantar e crente para tocar. Crente participa de culto. Pastor, é sua hora de ir para o palco. É às 20 horas. Meu irmão, fala comigo com língua de crente. Fala comigo com língua de crente. Se eu estiver lá no show da cidade, no evento da cidade, aí é palco, mas no culto. Minha hora de ir para o palco. Que hora vai começar o culto? Pergunta para o crente que está lá. Que horas vai começar o culto? Está na hora de recuperar o sagrado na igreja. Que horas vai começar o culto? Bíblia sendo pregada, sumiu todo mundo. No final não tinha ninguém para tocar. Eu ainda falei para ele, mas ainda cantei, tive que cantar. Eu vi as irmãs numa luta. Contrataram 2 bandas para no final não ter uma. Concluímos o culto e eu disse: Senhor, isso afronta a tua santidade. Não tens tempo para fazer, não aceite. Aí vai lá o Miqueias na salinha. Fala com a turma da salinha. Ó, está acontecendo um movimento ali. Os líderes dizem: chama Baraque aqui. Baraque, leia para a gente. Meu irmão, tu acha que um profeta que já profetizou no templo, na porta, na rua, vai ter medo de profetizar na salinha? Quando Baraque começou a ler Baraque começou a ler as palavras de Jeremias, eles olharam um para o outro, sentiram medo e disseram: precisamos falar isso para o rei. Lembra quando Safã foi no templo e o sacerdote disse: achei o livro, e ele falou: tem que contar isso para Josias. Essa turma está pensando a mesma coisa. Vamos lá e vamos contar isso para o rei.
Mas antes da gente subir para falar com o rei, responda uma coisa aqui. Baruque, como foi isso? Isso é coisa de Jeremias, não é? Ele responde: sim. Ele dita e eu escrevo. Aleluia. Eu vou repetir. Ele dita e eu escrevo. Ele dita, eu escrevo. Ele dita, eu escrevo. Ele dita, eu escrevo. Aí os homens olharam para ele e disseram: ó, deixa esse rolo aqui em cima e vai se esconder você e Jeremias. Já sabiam no que ia dar. Tem mensagem que a gente entrega, mas já sabe no que vai dar. Aleluia! Eles foram até o lugar onde o rei estava, contaram para o rei o que estava acontecendo e disseram: rei, ouça o que está acontecendo. O rei olha para eles e diz: Gelde, pega o rolo, traz o livro. Eu quero o rolo e o livro aqui. Parece a mesma cena quando Safã trouxe o livro para o rei Josias. Parece a mesma cena, mas não é. Gelde, o secretário, está lendo. E o rei está com um braseiro ao lado dele. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Eu acho que essa cena está apropriada para um avivamento, né? Nos dias de Josias não tinha braseiro, mas agora nos dias deste rei tem um braseiro do lado dele com fogo aceso. Se sou eu, já fico animado, porque assembleando, quando vê fogo na cena, já fica animado. Lê aí, Gelde. O texto diz assim: quem está comigo, diga aleluia. Você me ajuda aqui, Graciele? Princesa do Eterno. Você segura para mim? Ó, era assim. Lê, Gelde. Aí o Gelde lia. Segundo o texto sagrado, ele lia 3 ou 4 colunas. E Joaquim dizia assim: me dá aqui. Jogava no braseiro. Gelde olhando para ele: continua lendo. Lia mais 2 ou 3 colunas. Ele tomava da mão dele. Quando Josias descobriu que o livro tinha sido achado e ouviu, rasgou as roupas. Eliaquim prefere rasgar o livro do que rasgar a vida. Obrigado, querida. Ele pega uma faca de escrivão, corta o rolo, corta o livro e joga no braseiro. Corta o livro e joga no braseiro. Note, ele não destruiu o livro de uma só vez. Ele foi cortando e queimando, até que o rolo inteiro foi queimado. Quem vai anunciar num culto: a partir de hoje não usamos mais a Bíblia nessa igreja? Ninguém. Então o que se faz? Se queima num braseiro, lentamente, pedaço por pedaço. Vocês ainda estão comigo? Diga aleluia. Levante sua voz e pergunte assim bem alto: quando queimamos a Bíblia no braseiro? Quando fazemos do nosso apego denominacional, de nossas tradições, nossa base, quando a base é ela. Quando constituímos líderes sem observar as condicionais dela. Quando chamamos de casamento o que ela chama de fornicação.
Quando chamamos de união, o que ela chama de abominação. Quando chamamos de amor, o que ela chama de desobediência. Jogamos a Bíblia no braseiro quando somos tolerantes com a prática do pecado, deslumbrados pela maestria de alguém no uso de um dom. Jogamos o livro no braseiro quando fazemos de missões um departamento esquecido na igreja, ignorando a ordem da grande comissão. Jogamos a Bíblia no braseiro quando fazemos longos projetos, ignorando o que ela diz sobre os últimos dias. Jogamos a Bíblia no braseiro quando esquecemos, nós esquecemos que no tribunal de Cristo nós compareceremos e vivemos como se o arrebatamento não existisse, pregando aos outros e sendo reprovados. Aí jogamos o livro no braseiro. Tem um tecladista que vai me ajudar, não tem? Vem aqui, Clarinha. A comitiva de Josias desceu até Uda para consultar a voz profética. Mas a comitiva de Joaquim recebeu ordem para prender Jeremias, calando a voz profética. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Mas como reagimos diante do confronto da verdade que o livro grita, revela? Mandamos cortar? Até quando vamos cortar os pregadores que falam o que nós não queremos ouvir? Não foi possível. Igreja do Deus vivo, o Senhor já tinha escondido Jeremias. Ele tem fogo para queimar e por isso queimou. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Mas não adiantou queimar. Eu estou concluindo. Deus olhou para Jeremias e disse: pegue outro rolo e escreva de novo. Se você está cheio do Espírito Santo, aponte para alguém que você conhece o nome, grita o nome dessa pessoa e fala: fulano, escreva de novo. Aponte para alguém, grita para esta pessoa, diga o nome dele e fala: fulano, pregue de novo, apacente de novo, cante de novo, discipule de novo, jejue de novo, chore de novo, clame de novo, grite de novo, abrace de novo, perdoe de novo. O rei tem um braseiro para queimar papel, mas não pode queimar o ministério. Josias não veria o castigo nos seus dias, mas Joaquim seria castigado com seus filhos e seus conselheiros. Jeremias escreveu tudo novamente e ainda foi acrescentando mais, porque ainda havia cerca de 17 anos de profecias após isso. Aproveite que você já está ficando de pé e diga para alguém: tem muita coisa boa para acontecer ainda. ...66 livros. Nenhum rei no mundo antigo
pode impedir a conclusão do livro. Nem o exílio, nem a destruição do templo, nada pôde extinguir a voz do livro. Estava tudo marcado, Ana Clara. Tudo orquestrado por aquele que tudo governa. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 4, ele está iniciando o ministério. Versículo de número 18. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Não adianta cortar, queimar, perseguir, destruir. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Cadê a sua Bíblia? Levante a sua Bíblia o mais alto que você puder e diga: o livro é dele. O livro é dele. O livro é dele. Eles tinham a Torá, depois a Taná, mas hoje temos o livro completo, 66 livros. A guerra contra o livro e contra os anunciadores do livro não terminou. O livro continua sendo combatido e perseguido duramente. Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Arábia Saudita, Maldivas, China, Vietnã, Uzbequistão, Turcomenistão, Turquia, Catar, Tajiquistão, Cazaquistão, Butão e Omã são os países que entregam a lista mundial de perseguição, onde as medidas restritivas de circulação da Bíblia são as maiores. E nós no Brasil, o que faremos com o livro? Perderemos? Queimaremos? Ou seguraremos firmemente ele? Eu quero orar com esta igreja. Querida igreja, último culto deste congresso. Eu preciso neste momento fazer algo de forma muito objetiva. Eu imagino quantos apelos tivemos em todos esses dias, quantas decisões diversas sobre várias coisas diferentes. Eu preciso ser fiel ao que Deus quer que eu faça. A última noite desse congresso é uma noite de comissionamento. Eu vou fazer um apelo para os crentes. Me dê 5 minutos só. Eu vou fazer um apelo para os crentes. Palavras de Paulo a Timóteo e a nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Eu tenho um apelo aos crentes hoje. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Apelo para esta noite. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Para a última hora da igreja, o meu apelo nesta noite é: se você é esta pessoa que, apesar das suas fraquezas, que são muitas como as minhas, ou talvez até menos do que as minhas, mas se você tem um sim para ser um anunciador da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, para amá-la, divulgá-la, ensiná-la aos teus filhos, motivar os jovens da sua igreja, coloque a sua Bíblia na altura do seu peito, se você está dizendo sim para esse apelo, porque esta é uma noite de comissionamento. Daqui não sairão, Clara, queimadores do livro. Daqui não sairão ministros que perderão o livro. Desta noite sairão aqueles a quem Paulo disse a Timóteo: pregue a palavra. Senhor, eu levanto a minha voz agora com esta igreja santa que te ama, Senhor. Nós chamamos e amamos a tua palavra, lâmpada para os nossos pés e a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Oh, uma multidão dizendo sim esta noite. Há pessoas que estavam afastadas dizendo sim esta noite. Há pessoas que estavam desistidas dizendo sim esta noite. Agora mesmo em casa, agora mesmo na rua, através de um smartphone, tem alguém dizendo sim. Oh Deus, usa este homem e esta mulher para pregar a tua palavra em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Satanás não pode impedir o avanço do livro nem da igreja. Nós somos teus, tu tens o nosso sim, tu tens a nossa vida. Oramos pelos nossos irmãos que estão em países onde a circulação da Bíblia é restrita, para que eles sejam fortalecidos na fé no homem interior. Que o mesmo poder que envolve esta igreja agora os envolva também esta noite. Os nossos irmãos encarcerados, os que estão enfermos em um leito, poder de Deus que emana deste altar por causa da palavra, alcance-os e levante-os para o louvor da tua glória. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Se você puder abraçar apertado alguém, dizer a ele isto, diga: pregue a palavra.